E a paz do Senhor a todos. Hoje, no nosso momento de reflexão, vamos falar: Deus não erra em suas escolhas. O texto que iremos ler é João capítulo 14, verso 16. Texto onde fala sobre a escolha de Jesus com relação aos seus discípulos. E é importante nós frisarmos aqui nesta manhã que, para entendermos que Deus não erra em suas escolhas, é importante, em primeiro lugar, para entender que Deus não erra em suas escolhas. Realmente, quando lemos as Escrituras, a palavra de Deus, é o que nós encontramos, que Deus nunca ele errou e nunca ele irá errar em suas escolhas. Vamos entender que é importante entender que a palavra chamado, escolha, são palavras distintas, ou seja, diferentes uma da outra. Para entendermos isso melhor, é preciso irmos nos dicionários e entender um pouco o que é escolha e o que é chamado. Vamos entender o significado da palavra chamado. Chamado significa exatamente convidar, convocar. Essa é o significado da palavra chamado. Gostaria de repetir mais uma vez: chamado significa convocar, convidar alguém. Esse é o significado da palavra chamado. Então entendemos que chamado é direcionado a todas as pessoas. É o que está escrito na palavra de Deus, onde Jesus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Entendemos que chamado pode ser todas as pessoas, mas escolhido entendemos que são algumas pessoas. Aquelas que Jesus ele escolhe para uma missão específica. Quando nós lemos na palavra de Deus, em Lucas capítulo 16, verso 12 ao 13, nós vemos que Jesus chamou muitas pessoas, mas porém, ele apenas chamou 12 deles. 12 apenas daquelas pessoas que ele chamou, ele escolheu para a sua missão específica aqui na terra. Então entendemos perfeitamente que chamado e escolhido são duas palavras distintas. Escolhido, a gente entende que escolhido é selecionado. Escolhido é selecionados. Ou seja, Jesus, ele chama e em meio àqueles os chamados, Jesus seleciona, ele escolhe. Que coisa tremenda! E entendemos também, e para entendermos com mais profundidade sobre Deus não erra em suas escolhas, e que chamado e escolhido são duas palavras distintas, é preciso entendermos como Deus escolhe. Como Deus escolhe. Porque existe a ponto de vista humano e ponto de vista de Deus. Quando lemos a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, nós